Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Bora para mais uma leitura de Provérbios. Hoje, o Provérbios 13. Eu tava em dúvida se era o 12 ou o 13, porque eu tava lendo o 13 de hoje, agora. Falei, acho que eu já li esse aqui. Falei, acho que eu já li, eu repeti. Até fui ver nas aulas antigas lá, mas não li, não. É que o Provérbio ele repete tanto algumas coisas que parece ser igual. Tanta, ele fala tanto para ser sábio, fala tanto para aceitar repreensão, fala tanto para não andar com as pessoas erradas, com os escarnecedores, fala tanto sobre riqueza, então parece que é repetição, mas não é. Bom, mas vamos lá. Acabei de comer meu pão de queijo com bolinho de cenoura. Nossa senhora, a Neuzinha hoje regaçou. Ontem, né? Fez bolo de cenoura, pão de Ah, queijo. não, de novo. Não, de novo, mano, de novo. Todo dia? Todo dia. Não, não. Tem alguma coisa errada Mas o no jeito meu que é protocolo, tá errado. ó, as fibras do Então, tá errado. Eu vou comer bolo, cara. Comer bolo e pão de queijo. Nossa, pior que é foda. É foda. Mas tá bom. Vai valer a pena. Vamos lá. Fechar os olhos. Vamos, vamos tirar da mente tudo que possa atrapalhar na leitura de hoje, tudo que possa atrapalhar para receber essa sabedoria, receber esse transbordo. Se o Senhor possa nos iluminar. Senhor, te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado novamente por mais uma oportunidade. Obrigado por mais um dia, mais uma chance. Obrigado pelo teto de cada um, pelo alimento diário, não só da comida, mas também da palavra, que é o nosso alimento da alma e do espírito. O Senhor nos mostra toda a sabedoria escondida nessas linhas, nessas letras. Revela para nós, Senhor, tira de nós o véu que possa estar atrapalhando a gente receber a leitura. Que o Senhor possa hoje nos iluminar, abençoar e proteger. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Em Provérbios 13, ou melhor dizendo, 12 mais um, né? Evitar falar esse número. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Aqui é a famosa disciplina do pai, né? O pai nos ensina, ele nos protege, ele nos repreende diariamente, ele não dá, ele nos dá instrução. Só que a gente muitas vezes ouve e não ouve. Com certeza que cada um teve uma história com o pai, que o pai deu uma dica, deu um conselho para não fazer aquilo, ou fazer aquilo, e nós não ouvimos, e tempos depois nos arrependemos. Fala, nossa, por que ele não ouviu meu pai? Então muitas vezes nós somos assim. Às vezes a gente tenta ser melhor que eles, achar que nós conhecemos o mundo melhor que eles, muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente tem que só cumprir os mandamentos, que é honrar pai e mãe, que isso é básico, sendo escutando eles ou não, honrar pai e mãe sempre, mas muitas vezes a gente tem que ouvir a instrução do pai. Senão a gente vai ser um escarnecedor, uma pessoa que não aceita a repreensão. E nós já ouvimos, já sabemos, né? Quem caminha no princípio da repreensão cresce 10 vezes mais. Então, continuando. Do fruto da boca o homem come bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. Aqui é a famosa. Do tem um versículo na Bíblia que fala, né? O coração a boca fala daquilo que o coração do homem está cheio, né? Então, às vezes, dependendo do que a gente fala diariamente, é aquilo que o nosso coração está querendo falar há muito tempo. Se a gente fala palavras boas, o coração tá cheio de palavras boas. Se a gente fala palavras torpes, coisas erradas, é disso que nosso coração está cheio. E o fruto da boca, o homem come bem. Então, é aquilo que você está profetizando todos os dias, é aquilo que você está declarando todos os dias. Sempre a gente termina aqui a live, eu peço para cada um declarar para si mesmo coisas boas, para a família, para si, para as pessoas ao redor. Eu te falo sobre isso. Do fruto da boca o homem come bem. Então, se eu declaro todos os dias coisas boas vão virar. Só que se eu todo dia eu fico reclamando da vida, fico murmurando, fico só vendo o lado errado, o lado ruim das coisas,
aquilo vai vir para mim, né? O Jó, o apóstolo Jó, não sei, não achei ele não é apóstolo não, mas o Jó, ele tem um versículo que ele fala, né? O- é, tudo aquilo que tive medo me sobreveio. Então ele tinha medo de várias coisas, tudo que que ele teve medo veio a ele. Então se nós termos medo de muitas coisas e ficar pensando nisso o tempo todo, aquilo vai vir sobre a gente. Aquela dor, aquele conflito, aquela guerra, aquela perda, não importa. Continuando, o que guarda sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. Aqui é o famoso come quieto, né? Come quieto, faz quieto. Ganhou uma promoção de trabalho? Fica quieto. Ganhou uma nova viagem? Fica quieto. Começou um novo relacionamento? Fica quieto. Comprou um carro? Fica quieto. Tá com novos projetos na vida? Fica quieto. Não fica compartilhando tudo da sua vida. Então, o que guarda a sua boca preserva a sua vida. Porque quando você fala para tudo, o que muito fala tem perturbação. Então, às vezes, você fala dos seus sonhos para a pessoa errada, essa pessoa ela começa a compartilhar esse sonho para todo mundo, e depois você parece que de um dia pro outro você vê essas coisas, o seu sonho começa a dar errado. Porque você contou o seu sonho para a pessoa errada. Essa pessoa saiu compartilhando ou desejando mal, desejando que você não chegue nesse sonho. Porque o que muito fala tem perturbação. Tem perturbação. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas os diligentes têm satisfeitos os seus desejos. O preguiçoso é aquilo que ele vê todo mundo tendo um carro, uma moto, um bem material, uma família, uma casa, um sonho, não importa, um trabalho novo. Só que nada ela faz, porque ele só vê. Por exemplo, hoje estamos no mundo da rede social. Então, na palma da minha mão eu tenho toda a rede social de todo mundo. Eu pego, eu olho, eu vejo fulano, pô, fulano tá com tal já, nossa, fulano tá com isso, não sei o que, não, não, mas o que que eu faço pra ter isso? Nada. Eu tô, assim, lá deitado no sofá, vendo a vida dos outros. E às vezes tem gente que perde a vida dos outros e ainda comenta, nossa, isso é errado, não sei o que, não, não, mas o cara mesmo não levanta a bunda pra fazer. Que a gente muito vê, né? Pessoas obesas, acima do peso, ou muito magras, vendo um homem ou uma mulher que tá bem fisicamente, sarado, cuidando da vida deles. Não, isso faz mal pra saúde. Você não deve treinar assim, mas o próprio cara tá obeso, tudo ferrado, ou tá magro, não aguenta nem levantar uma pena direito. Então é o preguiçoso deseja e nada alcança. Perdão. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio é a causa da vergonha e desgraça. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtorna o pecador. Uns dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. Esse versículo ele é muito interessante porque ele eu entendi ele quando morava lá na França ainda. Porque para mim, depois que eu tive essa experiência lá, para mim riqueza ela é individual. Riqueza é individual. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens, não estou falando de nada. Estou falando que riqueza é individual. Por que eu falo isso? Teve uma experiência na França lá, um ano eu tava ganhando muito bem. E aí meu patrão foi conversar comigo lá num bar lá, eu trabalhava no par do bar, ele na cozinha. Ele foi conversar comigo, conversando, aí deu hora do filho dele chegar. Aí o filho dele chegou, devia ter uns 4 anos, o Milo. Chegou, abraçou, conversou, deu beijo nele, fez dar risada. Nossa, fez muita coisa. Foi um paizão ali, na hora dele. Aí desses 10, 15 minutos ele terminou, aí ele olhou pra mim e falou, Ala, cara, eu sou rico demais. Ele falou assim, não fala de riquezas não, mas ele falou, eu posso estar cansado, acordar cansado, mas quando eu acordo, o Milo ele vem pulando em cima de mim, me acordando, brincando comigo, e ele falou assim, aquilo ali é minha bateria, aquilo ali me recarrega, aquele ali é meu carregador, que recarrega toda a minha energia, que eu não sei como que eu dei energia de novo pra continuar meu dia, por causa dele. Ele falou, cara, então pra mim riqueza é individual. Aquele momento que ele teve ali foi riqueza pra ele. Dele tá bem, de saúde, tá com trabalho, ele é cozinheiro, não é o melhor do mundo, mas é o que trazia sustento pra casa. E os filhos dele bem, falou, cara, pra mim isso é riqueza. Então muitas pessoas, para esse estilo de vida é riqueza. Nada contra, cada um pode ter um estilo de vida. Tem gente que tá morando num barraco,
tudo ferrado, mas a família toda tá bem unida, aquilo é riqueza. Ele tá muito mais feliz que a pessoa tá morando assim, lá dentro de um condomínio fechado, com vários bens. Até te fala assim, ó, olha lá, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. Então, é pobre financeiro, mas é rico de espírito, rico da alma, rico de felicidade. Então, riqueza pra mim é individual. Entende? Então, pra mim hoje, ter riqueza hoje. Pô, riqueza hoje eu tá bem financeiramente hoje. Tá bem financeiramente, tá com um carro, com uma casa e tá podendo viajar o mundo. Isso é hoje. Mas depois que eu me casar, tiver meus filhos, com certeza a minha riqueza vai ser meus filhos, vai ser o bem-estar deles. Então, riqueza é individual. E fala muito nesse versículo. Uns se dizem ricos, sem ter nada. Outros se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Continuando. O resgate da vida do homem rico são as suas riquezas, mas o pobre nada, né, não recebe ameaças. É o famoso pobre. Você vai, você vai ameaçar o pobre com o quê? O que que ele tem a te oferecer? Nada. Nada de nada. O pobre, o rico já tem as suas riquezas, bens materiais. A luz dos justos brilha. A luz do justo brilha, intensamente. Mas a lâmpada dos ímpios se aparará. Da soberba só provém contenda, mas com que se aconselham se acham a sabedoria. Contenda, né? O sétimo pecado capital que Deus abomina. É eu criar contenda entre meus irmãos, é eu criar briga entre o Yuri e o Adriano por nada, praticamente. Né? Nem por algo, nem por nada para criar. Não pode existir contenda entre nós. E que é isso? A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Cara, esse aqui, sabe quando a gente tá esperando a resposta de uma coisa? De uma entrevista de emprego, o homem que quer casar, esperando a menina responder ele, sei lá, um investimento que você fez em algo, qualquer coisa. É esse versículo, cara. Você fica esperançoso pro algo, você fica esperando aquilo. E aí tu começa a adoecer esse coração, você começa a pensar, putz, e agora? Cadê? Não vem logo. Aí você abre a mensagem, abre e-mail, abre aquilo, fica olhando o celular o tempo todo, aí fica esperando e nada, até que uma hora que o desejo é cumprido, é árvore da vida, você não fica em paz, você não fica relaxado. Pô, às vezes, quando eu tava esperando uma entrevista de emprego, eu fazia entrevista, eu tava esperando uma resposta e nada, ou quando eu tava esperando só o emprego me chamar para uma entrevista, e nada, aí ficava adoecendo, eu falava, putz, e agora eu vou fazer o quê? Bababá. Aí quando acontecia, puf, aí você relaxava. Cara, é bom demais, bom demais. É sobre esse versículo. O que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita ao mandamento será recompensado. Novamente, falando quem despreza a instrução, despreza a disciplina, despreza o conhecimento, a ajuda das pessoas. O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento alcança o favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura, né? Prudência, novamente, calcular o impacto de uma decisão. Vale a pena fazer isso ou não? Vale a pena investir ou não? Vale a pena eu falar ou não? Vale a pena eu ir ou não? Não, o mau mensageiro cai em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvidos à correção é honrado. Então vamos lá. Tô com 100 mil reais. Vem um empresário que já fatura, sei lá, 1 milhão por mês e ele me dá uma instrução. Não investe seu dinheiro no Brasil agora, porque o Brasil tem uma situação tal. Ou melhor, não investe o dinheiro em carro, nem nada. Em bens que são perecíveis, investe em casa, investe em fundos imobiliários, algo assim. E eu não ouço ele. Falei, caguei. Não vou te ouvir, vou fazer do meu jeito. Falar que eu vou comprar um carro de 90 mil e depois gasto os outros 10 e depois eu tenho que vender o carro porque eu não preciso manter o carro. Aí te fala, é isso. O que não houve a disciplina, não houve a correção, a pobreza e a vergonha virão que rejeita.
Então imagina a vergonha que eu vou ter de devolver o carro que eu comprei, ou vender o carro que eu comprei, o carro que eu anunciei pra todo mundo que eu tinha comprado, e a vergonha de ter que vender de novo, porque não ouvi a disciplina, não ouvi a instrução. O desejo cumprido deleita a alma, mas aparta-se do mal é abominação para os loucos. Anda com sábios e serás sábio. É o famoso você é fruto do seu ambiente. Você é fruto das cinco pessoas que estão ao seu redor. Se anda com sábio, sábio serás. Mas se anda com tolo, tolo será. Esse versículo 20, crise 20. Com quem estamos andando hoje? Que tipo de pessoas estamos andando? Ou que tipo de pessoas teremos a andar na nossa vida? Pessoas que vão nos ajudar, vão nos acrescentar algo ou vão retirar, vão sugar? É a pergunta. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Se que nada mais é mais do que eu ter filhos, eu trabalhar tanto, fazer tanto dinheiro que eu tenho que deixar herança até para meus netos. Sabe quando os netos brigam aí por herança de apartamento, de casa, de sítio, de dinheiro? Então é isso. É isso que é o mandamento que o Salomão está dizendo. É fácil? Não é. Porque se a gente não consegue nem comprar uma calça direito no supermercado, numa loja, quem dirá deixar a herança para os nossos netos? Mas é um dos mandamentos. Fácil não é, mas é possível. Tudo é possível. Abundância de mantimento pode haver na lavoura do pobre. Mas, mas a injustiça a dissipa, né? O pobre ele pode ter investimentos, ele pode ter uma renda de emergência, um fundo de emergência. Mas a injustiça vai dissipar, né? A gente vive num mundo injusto. Deus ele é justo, mas a gente vive num mundo injusto. Nós vemos nossa política. O pobre às vezes guarda tanto dinheiro, mas esse dinheirinho que ele guardou não dá pra nada. Porque o mundo é injusto e isso vai ser tudo dissipado por conta da injustiça que nós vivemos. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vemos pessoas guardando seu dinheiro durante toda a vida e mesmo assim perdendo tudo. Por conta de um mau governo, uma mal direção, direção, um mau governamento. O que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama o seu tempo a disciplina, ou disciplina, né? Se ti é quando o pai e a mãe não quer disciplinar, não quer, literalmente pela palavra fala a vara. Pode ser a vara da correção de bater fisicamente, mas não somente para bater, mas falar, conversar, cobrar, dar instrução, dar, instru- dar, dar ajuda, conhecimento. Nós vemos muitos pais hoje em dia que as crianças fazem várias bagunças, fazem várias coisas erradas e os pais só estão não aí. Os pais nem corrigem. Então ele fala, o pai, a mãe que não corrige seu filho, não ama, muito pelo contrário, o odeia. Porque nós somos o que somos hoje porque fomos instruídos, fomos ensinados. Porém, se a gente no passado fosse criado com pais que literalmente deixassem a gente largado no mundão, a gente teria outros tipos de criança hoje, iria acreditar em outras coisas, iria fazer outras coisas, iríamos ser umas pessoas totalmente desobedientes ao mundo, né? Então o pai que não ama, que não dá instrução ao seu filho, o odeia. Então, para nós, eu e Yuri, que não somos pais ainda, mas por Adriano já, nós devemos aprender isso, que quando tivermos filhos, temos que repreender ele todos os dias pelas coisas que eles fazem, e também pelas coisas que eles não fazem. E o Adriano depois pode nos dar um código, umas dicas de como que é disciplinar o filho. Então, devemos disciplinar ele todos os dias, para o bem dele. Porque um pai, uma mãe, dá o filho que ele precisa e não o que ele quer. Então, muitas vezes, a gente tem que ensinar da melhor maneira. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. A tia, cara, é aquela famosa pessoa que tem educação, não tem gula.
Sabe onde você come pra ficar cheio, barrigudo? Eu era muito assim. Eu não comia pra ficar satisfeito, eu comia pra bulice. Comia pra ficar aquela barrigona, porque é só assim eu me sentir cheio, mas na verdade não é isso. Você come até ficar satisfeito. Mas o estômago dos ímpios passa fome. Por que passa fome? Porque mesmo você comendo, você não vai estar cheio, você não vai estar satisfeito, nunca vai estar bem. Eu falo isso porque teve uma época que no primeiro ano, nos primeiros meses lá na França, lá, pô, deu um short de cultura, deu um short de realidade. Cara, eu fiquei muito ansioso. Então eu comecei a comer muito. Lembro que os meninos faziam os almoços lá, cara, uns taparéis desse tamanho, assim, de comida, assim, largo. Mano, regaçava aquilo, eu ficava com fome, cara. Almoçava e ficava com fome. Tomava café da tarde, ficava com fome. Regaçava de comer. Regaçava mesmo de comer. Por quê? Perdão. Porque eu era um cara ímpio. Deixava a ansiedade tomar conta do meu coração. Não fazia aquele mandamento, né? Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarda o teu coração, que dele demanda as emoções da vida. E eu não guardava. Então eu deixava as emoções cobrir tudo. E isso eu me tornei um cara muito ansioso. Depois fui superando, graças a Deus. Versículo 13, capítulo 13 terminado. Vamos pro 14 aqui rapidinho. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. As próprias mãos a derruba. Quanta gente já viu mulheres entrando na vida do homem e destruindo a vida do homem? Seja como namorado, noivo, casado. A mulher, ela tem aquele poder de edificar, de construir, de ser o pilar ali da casa. O homem, sim, leva os mantimentos, leva ajuda, tenta ser ali o provedor, mas é a mulher que edifica. Se a mulher não tá bem, a casa inteira não tá bem. Se a mulher tá estressada, a casa inteira fica estressada. Mas se a mulher tá feliz, todo mundo fica feliz. Quem que acorda, por exemplo, eu falei aqui pra vocês, no início da live, comi um pão de queijo e um bolinho. Quem me fez? Foi minha mãe, que fez ontem. Então, mas simples ato que ela fez ontem, ela leva já uma casa hoje, porque ó, eu já acordei feliz, tem isso, meu pai já foi comer lá, meu irmão vai chegar em casa vai comer, minha cunhada também, minha sobrinha. Tá vendo o poder que uma mulher tem? Só que ao mesmo tempo, se ela é uma mulher que, por exemplo, não cuida da casa, não faz limpeza, não faz esse tipo de mimo, né? Que pode dizer, cara, vai destruir a casa. O homem não vai ficar feliz, o homem não vai ficar bem. Imagina um homem trabalhar o dia todo dentro em casa, a mulher de bunda pra cima, caça uma bagunça, sem comida, sem nada. Pô, a mulher não ela é empregada, não é obrigação dela ser empregada. Mas é dever dela edificar a casa. Assim como é dever do homem ser o provedor da casa. Ser o homem, ser o que protege. Ser ele o guardião. Então são deveres. Não é que um tem que fazer e o outro não. O homem deve ajudar a mulher? Lógico que deve ajudar a mulher. Assim como a mulher também deve ajudar o homem. Mas existem papéis da casa, papéis que são do homem e papéis que são das mulheres. Imagina um homem ficar em casa o dia todo, só lavando, cozinhando, e a mulher tendo que trabalhar o dia todo. Tendo que carpinar um terreno, tendo que ir trabalhar de pedreiro. Não tem como, cara. A mulher é um ser mais delicado, é um ser mais doce. Ela tem que ter atividades mais tranquilas, atividades não tão pesadas. Mas por isso a mulher, pra ela poder fazer isso, ela tem que edificar a casa dela e a tola com as próprias mãos a derruba. Quantos homens já vimos e fomos destruídos por conta de uma mulher? O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Não vamos desprezar Deus, vamos ser tementes a Deus. O que é temer? É não ter medo, mas sim respeito pro algo. Então, temer a Deus é ter respeito pelo que Ele é e não ter coragem de agir diferente. É isso. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio o preservarão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O zombador busca sabedoria e não encontra, mas para o prudente o caminho é fácil. Novamente, a prudência. Quem é prudente encontra sabedoria fácil, encontra o caminho fácil. Afasta-se do homem insensato, pois nele não acharás. O que é isso aqui?
Afasta-se do homem insensato, que a mídia que nós temos hoje que é insensato, é escarnecedor, é impetuoso, é homem ruim. Temos que nos afastar dele. Homem que só cria contenda, aquele homem que só leva você pro lugar errado, só chama você pro lugar errado. Aquele homem que você tá em um, em um local público, passa uma mulher e ele, olha a mulher, sabendo que você é casado ou não, e também não importa se você é casado ou não. Ainda mais pro cara casado, ele sabendo que você é casado, ele importuna, cria contenda no seu relacionamento, fala assim, ó, olha aquela bunda daquela mulher ali, olha aquela, ou melhor, mostra uma foto de alguém, de um vídeo, sei lá. Cara, a gente tem que se afastar de pessoas assim, se afastar de homens assim. Careando, seja o cara, vamos ver a palavra, que constrange o momento, sabe? Cara constrangedor, que alguém fala uma coisa, sabe? Eu já trabalhei em empresa que eu via homem casado com dois, três filhos, dando mais atenção pra menina nova tirando o trabalho do que pra própria esposa. Então, é pessoas assim, a gente tem que chegar e falar, cara, e sua esposa? Você dá mais atenção pra pra essa menina aqui do que pra sua esposa? Então, às vezes, a gente tem que constranger as pessoas para elas poderem ouvir, né? Que é o homem sensato. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Bom, a sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho. Qual o caminho que nós estamos hoje? Todo mundo consegue entender? Todo mundo consegue ter um discernimento pelas, pela prudência que nós somos, pela forma de ser prudente diariamente? Conseguimos entender o nosso caminho ou não? Somos insensatos e tolos ou não? Uma dúvida. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos justos florescerá. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Cara, esse aqui ele é muito. Esse versículo é muito poderoso porque a gente tem que ter um discernimento muito forte sobre o nosso caminho. Muitas vezes a gente está num caminho, está numa trajetória, está numa jornada que de início parece boa. O dinheiro é bom, a oportunidade é boa, o local de trabalho é bom, as pessoas são boas, o futuro na empresa parece ser bom, mas no fundo dele conduz à morte. Hum. E agora? Esse novo caminho que eu vou estar percorrendo, ele é certo? Ele vai me conduzir à vida, vai me conduzir à morte. Há um caminho que ao homem parece correto, mas ao fim dele conduz à morte. Temos que pensar mais sobre isso, cara. Porque se você pensar lá em, em Provérbios 16:9 fala: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que isso quer dizer? Vamos lá, estou me planejando para ir para a França, um exemplo. Espero que não seja isso, Deus me livre. Estou me planejando para ir para a França. Isso é o meu caminho, olha lá. Há um caminho que o homem parece correto. Vamos lá, para mim parece correto ir para a França. Só que o Senhor que vai dirigir os meus passos. E agora? Será que ele vai dirigir meus passos para lá, mas para um outro caminho, para um outro lado, ou ele vai manter eu aqui no Brasil? Não é o que eu quero. Mas também em Provérbios 16:3 fala o quê? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Você vê que a Bíblia é sempre um versículo anulando o outro, mas aí vem o outro que anula, aí vem um que explica o outro. Então eu falei dois versículos, 10 minutos. Eu falei dois versículos que mostram que Deus que o homem, o coração do homem, olha pro caminho e acha que é certo, só que vem Deus falando que o coração do homem é enganoso e ao mesmo tempo o coração do homem propõe um caminho, deseja um caminho, anseia por algo. E só que é Deus que vai comandar o barco. Eu vou estar dentro do barco, só que ele que vai comandar o barco. Eu vou entrar dentro do barco, eu vou comprar o barco, eu vou erguer as velas, jogar o mastro, tirar, cara, a âncora e continuar no barco. Só que quem vai guiar o barco vai ser Deus. Mas depois, ao mesmo tempo, lá em 16:3, ele fala: confia no Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Então, vamos lá, meu plano é sair do Brasil e ir para a França. Cara, eu vou confiar em Deus.
Confiando nele, os meus planos vão serão estabelecidos. Então, ao mesmo tempo que parece que, por um lado eu não tenho, do outro lado Deus, ele me dá. Ele me dá o que eu peço, ele me dá o que eu quero. Lógico, se aquilo é de bem, se aquilo vai para ajudar alguém. Vamos lá. Então, não adianta falar que eu quero matar alguém, Deus vai me ajudar a matar alguém. Não é isso, né? Pelo amor de Deus. E depois tem outros versículos lá em Salmos, não me lembro qual, que fala que Deus ele vai conceder os desejos do nosso coração. Então, continuando. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, e o homem bom será recompensado pelos seus. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Esse é o cara que se acha em tudo que ele faz. Comprei o carro novo, fica se achando. Comprei no trem novo, não, não, não. Ah, fui lá, não, não, fica se achando. Ele dá crédito a tudo que ele faz, mas o prudente, ó, faz e ó, fica quieto. Ninguém sabe de nada. O sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se ira e dá-se por seguro. O que facilmente se irrita faz doidices, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a insensatez, mas os prudentes mas os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se inclinarão na presença dos bons, e os ímpios nas portas dos justos. O pobre é odiado até pelos seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Isso aqui é básico, que a gente já sabe. Todo mundo tem aquele vizinho pobre, que faz barulho, coloca som, faz festa, faz um arcel todo dia, um bordel todo dia. Ninguém gosta dele. Mas o rico é o rico. Tem vários amigos, porque é rico. O rico pode dar condição, pode dar viagem, mostra uma casa boa, um carro bom. Então ele vai ter amizade. Vai ter as pessoas interesseiras, né? Vai ter amizade. Amizade não, vai ter colegas interesseiros ao tempo todo. Mas o pobre não. O pobre, quem tá com o pobre é por amor. É amor. Amor ou não tem pra onde ir, condição. O que despreza o seu vizinho, peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Esse título ele fala sobre vizinho, não é só um vizinho, tipo assim, de casa, do lado aqui. Mas também é o próximo. É talvez a gente pratica a religião, a gente é cristão, a gente tem um estilo de vida do cristianismo, ok. Não vamos para. A gente é evangélico, a gente vai somente para a igreja evangélica. Mas às vezes vem o vizinho da católica, vem o vizinho cristão, vem o vizinho da Exua, Umbanda, sei lá. É a gente amar o próximo. Ele fala, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Mas o que despreza o seu vizinho peca. Então, um vizinho também é isso. É a pessoa que acredita em outras coisas, tem outras orientações religiosas, mas mesmo assim a gente o abraça, o cumprimenta e traz para perto. Então, não devemos desprezar os nossos vizinhos. Não erra o que pratica o mal, mas o amor e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho, há proveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. Pô, todo trabalho que não tem que matar, não tem que roubar, não tem que passar alguém para cá, alguém para trás, vai valer a pena, vai ter um proveito, seja financeiro, seja de conhecimento, seja de experiência, seja uma porta para um outro local, que às vezes você trabalha tão bem em um emprego, só que ali você não é valorizado e não é visto. Só que aquele trabalho que você faz, você está sendo visto por uma outra empresa, uma outra pessoa de fora que vai te chamar. Eu tive umas experiências lá no ano lá da França, eu trabalhava tão bem lá no restaurante, que outros donos de outros restaurantes fora dali me chamavam: "Ô, você não quer vir trabalhar aqui? Não quer fazer um teste? Não quer nada?" Porque me via trabalhando. É, como lá dizem em Tessalonicenses, né? Trabalhe para o homem como se fosse trabalhando para Deus. Depois em Colossenses fala, dê o seu melhor todos os dias. Então é fácil, é você pensar, que eu tenho que seguir os mandamentos. Eu tenho que dar o meu melhor todos os dias e eu tenho que trabalhar como se fosse para Deus e não para o homem. O homem, ele, muitas vezes, ele não vai ver seu valor, é fato, mas Deus está vendo seu valor. Deus está vendo até tarde está ficando, Deus vê o quão cedo você acorda, o como você se dedica ao seu trabalho. Deus, ele vê tudo isso. O homem, às vezes, não vai ver, mas Deus vê. E Deus, ele vai honrar cada um. Deus vai honrar cada um. O meu patrão falava isso. É isso mesmo, Adriano.
Eu fui conseguir um emprego no restaurante lá, no mesmo bairro que eu morava e trabalhava, porque o patrão lá atual me viu trabalhando no outro restaurante. Então, às vezes, se eu tô num restaurante, eu trato o cara mal, faço qualquer jeito, sou, né, cagando e andando, o cara vai olhar e tirar, aquele ali não dá pra trabalhar comigo, não. E eu tô nem sabendo, porque eu não sei nem tá vendo. Aí pego meu currículo, levo nesse novo restaurante e o cara fala, eu não vou contratar você, não. Já vi você trabalhando, você despreza os clientes, você trata mal, você joga fora a comida que era para guardar, se não faz economia. Então, dê o seu melhor, como se, como se fosse para Deus, na verdade é para Deus, e trabalhe como se fosse para Deus e dê o seu melhor todos os dias, porque sempre tem alguém te olhando. Sempre, sempre, sempre tem alguém te olhando. Continuando, a testemunha verdadeira, não, a coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a insensatez dos tolos gera mais insensatez. A testemunha verdadeira livra pessoas, mas o que fala mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. Lá em Provérbios 4 fala, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Vamos ter mente a Deus. Vamos ter coragem de envergonhar, de deixar ele triste, né? Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. Sejamos pacientes nos nossos objetivos. A paciência, ela é a virtude de tudo. Você ser paciente, você esperar, ter paciência de esperar os seus objetivos. Na hora certa, tudo vai acontecer, como diz Eclesiastes, né? Eclesiastes 1. Há o tempo certo para tudo debaixo do céu. O coração tranquilo, não, o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas honra aquele que se compadece do necessitado. Quem criou o pobre? Foi Deus. Então, se a gente insulta o pobre, a gente está insultando a Deus. Só tem outro versículo na Bíblia que fala: quando a gente ajuda o pobre, a gente está ajudando direto a Deus, e Deus tem uma dívida direta pra gente. Quer que Deus dê algo pra você? Ajude o pobre. Porque você ajudando ele, você está emprestando para Deus. Emprestando para Deus, Deus tem uma dívida contigo. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas no coração dos tolos não é conhecida. A justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. O rei tem deleite no servo prudente, mas, mas sobre o que procede indignamente cairá ao seu próprio furor, sua própria dor. Finalizado. Provérbios 13 e 14. Pô, lemos bem rápido, mas foi bastante conhecimento. Amanhã eu já vim falando 15 e 16. Vai ser bem rapidinho também. Para a glória do Senhor Jesus. Bom, finalizar com uma oração, tem menos de um minuto. Meu povo, muito obrigado. É, vamos orar, né? Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade da leitura, obrigado pela sabedoria, obrigado pelo transbordo. Que o Senhor possa nos proteger, nos edificar, nos dê sabedoria e dê conhecimento pro dia de hoje, coloque as pessoas certas em nossas vidas, faz que a gente seja a pessoa certa na vida de alguém. Que o Senhor não possa nos ajudar, proteger, edificar e transbordar em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pessoal, faça um excelente dia, excelente noite, excelente tarde, bom trabalho, boa oportunidade para todos e nos vemos.